Oi, gente, hoje eu vou falar de doce de leite, eu vou falar sobre receita base, gelato fior di latte, vou falar também sobre cristalização, como evitar a cristalização em sorbet e também tem muita coisa aqui, gordura do leite, enfim, eu separei mais 10 perguntas que vocês aí da audiência, meus alunos também, fazem e vou compartilhar a resposta aqui com vocês, tá bom? Então são 10 perguntas. Vamos começar, mas antes, tem gente que não me conhece ainda, eu vou me apresentar aqui, eu sou Rafael Reale Ambrosin, estou aqui num novo lugar e aqui é muito legal. Na Itália, as casas que a gente vai tem esse aspecto de móveis antigos, tal, que por sinal eu adoro. Olha até essa balança aqui, ó, olha o estilo dela, muito bacana, muito legal. Aqui é bem uma característica das casas italianas, tem esse quê mais antigo, muito bacana, eu gosto muito disso. Então, eu tô me sentindo em casa, tá? É um ambiente um pouco diferente, mas tô me sentindo bem aqui. Vamos lá, vamos começar. Para quem gosta de gelato, já deixa um curtir aí, se inscreve no meu canal, assim você fica sabendo quando eu trago novos conteúdos, quando eu fizer curso gratuito, aproveita. A primeira pergunta que eu recebi aqui é sobre leite da roça, né? Porque tem muita gente que tem essa oportunidade de pegar um leite direto ali da roça, né? De algum conhecido no bairro, o pessoal que mora em zona rural principalmente. Mas a pergunta em si é sobre a gordura do leite, né? Como saber a quantidade de gordura do leite da roça? E isso é uma coisa que não tem como a gente saber, só o próprio produtor pode informar, né? Porque isso difere muito, é muito diferente. Poxa, depende do pasto, depende da estação do ano. Depende da ração que a vaca come, enfim, tem vários pontos que podem variar, então é difícil poder responder isso, tá? Só o próprio produtor pode responder. O que eu diria aqui, o conselho que eu dou nesse caso é comprar o leite fresco já de supermercado, porque tem duas coisas. Primeiro que já vem pasteurizado, tá? E o da roça, quando você compra o da roça, você precisa pasteurizar, ok? Tem gente que não defende isso, que o leite da roça é assim, é puro, tal, beleza? Mas por lei, principalmente para quem faz gelato para vender, né? O leite tem que ser pasteurizado, ok? A gente não encontra em lugar padaria, supermercado, leite não pasteurizado, tá certo? Leite cru. Porque é uma lei, tem que ser pasteurizado, tá? Então, além de você ter já essa garantia sobre a segurança alimentar, né? Tem também a informação nutricional. Então, ali vai dar quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, assim por diante, ok? Então, primeiro ponto é esse. É difícil saber se é um produtor ali que é um produtor que tem grande escala, provavelmente ele vai ter essa informação. Agora, se é um produtor que ele produz em pequena escala, dificilmente, a não ser que ele mande para um laboratório para fazer esse tipo de pesquisa, tá? É um pouco difícil ter a certeza aqui dessa quantidade, ok? Não só de gordura, mas também de proteína, sais minerais, enfim. Tudo isso. Ok, vamos lá, para número 2. Qual a quantidade de cada açúcar na receita? Ok. Vamos dar uma clareada aqui nessa pergunta, né? A quantidade de cada açúcar na receita. E essa pergunta eu recebi porque no gelato, quando a gente prepara uma receita de gelato, geralmente a gente utiliza mais de um tipo de açúcar. A gente não usa só o açúcar, né, a sacarose, que é o açúcar que a gente tem em casa, o açúcar que a gente adoça o café, assim por diante. A gente utiliza também outros açúcares, entre eles dextrose, glucose, às vezes maltodextrina. São açúcares que
em combinação com a sacarose, a gente consegue também determinar a estrutura que a gente quer para o gelato, ok? De acordo com a temperatura do freezer, onde a gente vai deixar o gelato, assim por diante. Ou seja, então, tem que colocar, ou seja, então ficou meio confuso, né? Mas vamos lá. Tendo que colocar 2, 3 tipos de açúcares, a gente precisa ter um equilíbrio entre eles, ok? Muita coisa vai ter a participação aí desses açúcares. Então não adianta eu dar um número aqui e falar, poxa, é tanto de cada açúcar, porque depende de vários fatores, ok? Mas uma média, só para não deixar uma pergunta aqui sem resposta, mais ou menos na maioria das receitas, a gente pode seguir uma média ali de 70% de sacarose, depois 20% de glucose e 10% de dextrose. Gente, isso é uma média, ok? Depende da tipologia de gelato, depende da temperatura do congelador, como eu falei, depende também do paladar de cada um, o quanto você quer ali ajustar a receita ao seu paladar, ou seja, tem vários fatores, mas essa é uma média da maioria das receitas, ok? Principalmente aí se a gente estiver falando de receitas em temperatura de menos 11, menos 12, que é o mais comum nas gelaterias, tá? Para gente que faz em casa, a gente precisa ou mudar ali o botãozinho do congelador, né? Para deixar nessa temperatura mais baixa um pouco, que é igual a de gelateria, ou a gente precisa alterar a receita para que o gelato fique macio, fique a ponto de ser servido, consumido, igual o gelato que a gente compra na gelateria, ok? Tá vendo? É uma resposta toda vez que entra essa coisa de açúcar, estrutura, temperatura, tem vários fatores. O gelato é uma coisa muito grande, envolve muitos fatores para cada parte, para cada decisão que a gente quer tomar, né? Para cada... o que a gente quer no final? Atingir o quê? E aí a gente vai adaptando essas fases para atingir aquilo que a gente determina, tá bom? Mas mais ou menos é essa a divisão dos açúcares que eu uso. Claro, tem receita que não vai glucose, tem receita que tem que mais dextrose do que sacarose, porque se eu preciso mexer nesse ponto de congelamento e mandar ele para menos 18, por exemplo, essa divisão já vai por água abaixo, já muda bastante, ok? Vamos lá, pergunta número 3, ó. Qual que é a quantidade de gelato que faz a máquina caseira? Bom, isso varia muito de marca para marca, ok? Geralmente, máquina caseira faz em torno de 700 gramas de gelato, ok? Algumas mais, outras menos, mas uma média é essa. A minha, né, a maioria dos vídeos que tem aqui no meu canal, eu fazendo gelato, ela tem esse máximo aí 750 gramas. Dependendo da receita, às vezes chega até a encher demais. Se é um gelato que incorpora um pouco mais de ar, acaba ficando pequeno ali. Então, eu diria uma quantidade de 700, 750 gramas é a média, ok? Depois tem outras receitas também que às vezes faz até 1 quilo, certo? E isso eu estou falando, claro, de máquina caseira, né? Depois a gente passa para algumas máquinas maiores, semi-profissional, e aí a gente consegue fazer 4, 5 quilos, e até depois as profissionais, 10 quilos, 12 quilos, ok? Agora sim, vamos lá. Número 4. Como transformar um negócio que seja reconhecido pela qualidade? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como transformar em um negócio que seja reconhecido pela qualidade? Gente, ó, quando a gente fala de gelato italiano, a gente já está falando de um produto com a qualidade diferenciada, ok? Por que isso? Porque o gelato italiano verdadeiro, né, o vero gelato, por que eu falo verdadeiro? Quando a gente fala o gelato verdadeiro, né, significa que, poxa, é feito com produtos de qualidade, os ingredientes todos possíveis, né? A gente utilizar o máximo possível de ingrediente fresco, ou seja, tudo isso traz mais valor para o produto final,
ok? Então o gelato ele já é visto como um produto de qualidade, ok? Para quem vende aí, é um grande diferencial. É muito diferente você oferecer um gelato artesanal, um gelato italiano, do que um sorvete de massa comum, tá? Que é feito com os pós-saborizantes, né? Não usa, por exemplo, uma fruta para fazer o gelato, usa um pó com sabor de fruta, tem muito saborizante, corante, né, aromatizante e assim por diante. Então, o gelato ele já é visto, ele é mundialmente visto como um produto de qualidade, ok? É uma excelência da gastronomia italiana, então vale muito a pena você fazer, seja para você consumir em casa, tá ok? E também para quem quer trabalhar com isso. Beleza, vamos lá. Número 5. Quanto tempo para ter uma boa noção de gelato? Eu diria aqui, pelo menos alguns meses para você ter uma boa noção. Quando eu falo alguns meses, o que eu estou levando em consideração? O que eu acho que é uma boa noção? Primeira coisa é você deixar de depender só de receita. É você começar a fazer gelato, ver a prática, ok? Isso é importante. Seguir algumas receitas. Eu, por exemplo, eu gosto de passar receita para os meus alunos, principalmente quando eles chegam, porque para ter a sensação, colocar já ali a prática, né? Começar a mexer com os ingredientes, tomar o gelato, porque no final o que a gente quer é isso, é tomar o gelato, é aproveitar o momento, o prazer, né? Tomar gelato dá um prazer para a gente, então tem essa parte. Depois disso, é importante também você começar a saber o que cada ingrediente, qual a função dele, por que ele está na receita. A gente não coloca nenhum ingrediente à toa. Tem sempre o porquê de cada ingrediente. Então é importante você entendendo, poxa, tal ingrediente traz gordura, tal ingrediente vai dar viscosidade, tal ingrediente vai ajudar a incorporar ar, vai trazer mais maciez no produto, mais cremosidade, ou seja, tem uma grande quantidade de fatores que também implicam no resultado final, tá? E além disso, além de fazer receitas, além de conhecer os ingredientes, é saber também balancear, é saber o quanto tem que ter ali dentro, o quanto você pode colocar. O gelato, ele é tão específico, né? Os ingredientes agem tão em diversas maneiras que a gente precisa dividir o gelato em tipologias. Não adianta a gente pegar só um estilo de receita e fazer tudo igual. Vou dar um exemplo aqui. Se eu faço um gelato, por exemplo, de pistache, ok? Depois eu quero fazer um gelato de morango. Eu não vou simplesmente pegar a quantidade que tinha de pistache naquela receita e colocar a quantidade de morango. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso rebalancear essa receita. E entender, por exemplo, o pistache, o que ele traz de mais? Gordura, fibras. E o morango traz o quê? Traz muita água, traz um pouco de fibra também. A gente precisa saber reequilibrar essa receita porque vai colocar esse novo ingrediente, ok? Fora isso, né, nesse exemplo que eu dei também, geralmente a receita de pistache vai leite, vai creme de leite. Se a gente estiver fazendo um gelato de fruta, base água, ou seja, sai toda essa gama, né, de produtos lácteos e a gente vai fazer tudo com água, o xarope de açúcar, para conseguir atingir no final o que a gente quer da receita, ok? Então, isso é importante. E para a gente entendendo essa parte, que olha, eu peguei só o básico aqui, né? É o básico mesmo. A gente precisa de alguns meses fazendo isso constantemente, mexendo, alterando receita, errando, vendo a diferença. Às vezes não é um erro, é você entender. Muitas vezes você só consegue entender esse erro, essa diferença que você fez ali na hora de acrescentar o ingrediente, quando a gente vê o resultado.
Então isso é importante, ok? Eu diria mais ou menos isso, tá bom? Alguns meses aí para você ter a noção, conseguir se virar. Gente, eu conheço muitas pessoas, isso eu já falei em tantos vídeos, que eu conheço muitas pessoas que trabalham há anos com gelato e fazem só o arroz com feijão ali. Se precisar fazer alguma coisa um pouquinho diferente, não sabe fazer. Mas ok, a noção, a base, eles sabem fazer. Então é o suficiente, ok? Depois, claro, quem é um super, né, ou uma super apaixonada por gelato, que quer aprender, quer saber cada detalhe, aí tem. Eu sou assim também, né? Eu tenho um monte de... Na minha frente aqui estão meus livros e eu gosto de saber, eu gosto de aprender diversos tipos. O gelato não se faz só de uma maneira, ok? Quem afirmar isso, desculpa, mas está errado. Gelato não se faz somente de uma maneira e por isso eu gosto de ouvir várias pessoas, vários mestres aqui, né? Mestre gelatieri, porque cada um tem o seu modo particular ali de fazer. O gelato tem uma base, um esqueleto para a gente seguir, mas tem muitas variações que dá para ser feito, ok? Aí quem gosta muito, quem quer se aprofundar, leva por mais tempo, né? Eu já faço há tantos anos e olha, todos os dias eu leio alguma coisa sobre gelato, eu estou sempre ou reciclando ou aprendendo coisa nova. Porque o gelato tem uma infinidade de coisa para aprender, ok? E isso eu estou falando mais dessa minha linha, né? Porque a linha que eu gosto é do gelato artesanal. Eu estou falando só disso e já é grande assim, tá bom? Então eu acho legal isso. Eu acho que até um ano mais ou menos é o suficiente para isso. É o tempo que eu tenho contato com os meus alunos, que eu me coloco à disposição de dar o suporte, de tirar dúvidas. Tá? É um tempo suficiente para aprender, para se virar, para fazer qualquer tipo de gelato que você queira, para abrir uma gelateria, se esse for o seu intuito, o seu objetivo, ok? É isso, gente. Vamos para a próxima aqui. Eu falei quanto tempo para ter uma boa noção. Agora, número 6. Qual que é o maior segredo para evitar a cristalização em sorbet? Não existe o maior segredo, né? Para evitar a cristalização, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, uma grande quantidade de água, né? Um excesso de água livre na receita, a tendência é que ela congele e fiquem maiores cristais de gelo. Um congelamento muito demorado, a tendência é que criem maiores cristais de gelo. Utilizando somente a sacarose na receita, pode acontecer a recristalização da sacarose. Não é tão comum acontecer, mas existe esse risco, ou seja, seria um tipo de cristalização também, ok? Então, não existe só um único segredo, mas sim alguns pontos aí, alguns segredos para evitar a cristalização, tá bom? Eu gosto muito de fazer um xarope, tá? Tem muita gente que faz, às vezes eu faço também, os gelatos base água, né? Fazer sem fazer um xarope quente. Eu gosto muito de fazer, eu acho que melhora um pouco a estrutura final do gelato, principalmente quando eu utilizo alguma liga neutra, né? No Brasil chamam liga neutra, aqui na Itália a gente chama de neutro, mas existem algumas liga neutra, alguns espessantes, alguns ingredientes dentro da liga neutra que precisam de alta temperatura. Eu gosto de fazer isso, então eu faço um xarope quente, deixo esfriar, depois eu adiciono as frutas, ok? Então, algumas dicas aí para evitar, mas, sei lá, se você tiver alguma dúvida, se o seu gelato está cristalizando, você pode até me mandar a receita, eu posso dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que pode mudar. Agora, eu quero dar abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, o gelato fruta base água, a tendência é ele ser mais gelado que o gelato de creme, ok? Não tem gordura, então a tendência é ele dar a sensação mais
de frescor, né? Sensação mais de gelo. Isso é normal, ok? E para quem não tem máquina em casa, quem faz do modo manual, né? Coloca no congelador, deixa congelar, aí faz o condensamento manual. Muda muito a receita, ok? Uma receita de laranja, ela tem mais líquido, menos fibra, então a gente tem que colocar um pouco de inulina, um pouco de fibra ali para ajudar na estrutura, ter um pouco mais de sólido na receita. Enfim, algumas partes ali da receita a gente tem que intervir de alguma maneira para tentar resolver esses problemas. Agora, realmente, a tendência é que quando a gente coloca no congelador o gelato base água, é ele cristalizar um pouco mais. Então a gente precisa fazer aquele condensamento manual mais vezes e isso também depende muito do congelador. Qual que é a temperatura? O congelador está vazio ou está muito cheio? Abre e fecha sempre? É um local mais frio ou um local de calor? Tudo isso envolve o tempo de congelamento e aí vai também fazer diferença na dimensão dos cristais de gelo, ok? Para pegar as manhas de fazer o gelato em casa com congelador, ou seja, sem usar a máquina, precisa prática. Não adianta nem eu te falar, ó, para tal receita você deixa tantas horas. Precisa pegar a prática. Dependendo da receita, quantidade de açúcar que tem, quantidade de água que tem, você vai ter que pegar a prática e ver de quanto em quanto tempo tem que fazer o condensamento manual, ok? Geralmente ali é entre mais ou menos 50 minutos, 1 hora, tá? Olha quanta coisa envolve o gelato, né? Só para falar de cristalização, tem tantos pontos aí que a gente precisa se preocupar. Vamos lá, gente. Tô na número 7. Ok. Se eu posso fazer... Toma chá, amore, toma. Não tem problema fazer barulho. Vamos lá, pergunta número 7. Posso fazer um gelato de uma renda... Posso fazer do gelato uma renda extra? Olha, pode, e eu tenho muitos alunos que fazem isso, ok? Inclusive eu tenho muitos alunos que começaram com renda extra e depois se apaixonaram por isso e passaram mesmo tornaram essa renda principal, tá? Até abrindo gelateria. Tem um aluno que abriu um trailer esses dias, muito legal, ele já tinha açaí, chama Gustavo, ele já tinha o açaí e ele queria também colocar gelato italiano. E ele foi muito bacana, ele comprou uma máquina, se empenhou, aprendeu a fazer as receitas, mudar, fazer balanceamento e hoje ele tem o trailer, ele serve tanto açaí quanto gelato. Gente, bacana demais a atitude dele. Então dá sim, ok? Gelato não é só hobby, né? Ele pode te dar várias oportunidades. Além de hobby, também pode ser uma renda extra ou até a sua renda principal. Depois, ó, número 8, o doce de leite tem que ser feito em casa ou pode comprar pronto? Pode comprar pronto, tá ok? Eu costumo comprar pronto. Já fiz algumas vezes em casa, mas poxa, fazer em casa tem todo aquele negócio de esquentar a panela, deixar lá. Eu nem lembro mais quanto faz. Você lembra, amor, aquela vez que a gente fez, a última vez que a gente fez em Monza? Na panela de pressão, né? Então, mas quanto tempo foi? Foi na panela de pressão, eu acho que ficou 50 minutos. 1 hora. Meu, fica lá dentro, sei lá, 50 minutos, 1 hora. Depois tem que tirar, esperar esfriar. Enfim, é um tempo que eu acho que não vai fazer você falar, poxa, o meu artesanal. Por quê? A gente pega uma lata de leite condensado, põe ali para esquentar, virar o doce de leite. Eu acho muito mais fácil comprar um doce de leite pronto. Inclusive, tem muito doce de leite gostoso pronto. Poxa, doce de leite argentino é uma delícia, meu. Compra pronto já, experimenta um antes, vê um que você goste e aí você utiliza ele já pronto, coloca na receita e tá tudo bem, ok?
Precisa só tomar cuidado, claro, mas isso você preparando em casa com leite condensado ou não, é confirmar a quantidade que vai ter ali da informação nutricional, né? Questão de açúcar, gordura, enfim, para você poder colocar na receita certinho, tá bom? Mas pode comprar, eu até recomendo, viu? Comprar pronto já, um que você goste, que esteja acostumado a comer, porque doce de leite é muito bom, gente, é muito gostoso. Gelato de doce de leite fica ótimo. Eu lembrei até aqui, acho que o último que eu usei doce de leite, eu fiz um gelato de biscoito Lotus, que é aquele biscoito que tem canela, é caramelado, e aí em variegatura eu coloquei biscoito. Tem foto, tem vídeo aqui no meu Instagram, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, lá no meu Instagram tem foto no perfil, enfim. Aí na variegatura eu coloquei lá os pedacinhos de biscoito, um pouco de canela por cima, fica maravilhoso, e por cima o doce de leite. E aí fica aquela combinação crocante com o cremoso do doce de leite, fica muito bom. Gente, é isso. Doce de leite, vai lá, pode comprar pronto que é tudo de bom. Depois, ó, pergunta número 9. Se fazer um gelato artesanal... Pera lá, que eu não vi aqui. Ok, número 9. Fazer gelato artesanal e ser reconhecido por isso é uma realização para você? Sim, eu me sinto realizado por diversas maneiras, viu? Eu acho que assim, tudo que a gente faz, eu aprendi isso fazendo gelato, hein, gente? Porque antes eu não pensava assim. Mas o que a gente faz como comida, como um produto para ser consumido, poxa, gente, eu aprendi a fazer isso e aprendi também o quanto é gratificante, o quanto é importante, o quanto me faz bem terminar ali uma receita, ficar gostoso e depois poder consumir essa receita, né? Ter um momento de prazer comendo o gelato que eu fiz, poxa, deu tudo certo, ficou maravilhoso, era o que eu queria. Então, é muito gratificante, sim. Eu me sinto realizado com isso, tá? Alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com isso. Aliás, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com alguma coisa de comida. Nunca imaginei. Eu nunca tive prazer, como eu falei agora, né? Eu não tinha essa visão do prazer, do que a comida, né? Do que o alimento é pra gente. Pô, eu ia lá, comia e já era. Levantava da mesa rapidinho, às vezes até hoje eu faço isso, né, amore? Mas, enfim, eu vejo com muito mais prazer todos os tipos de alimento, tá? Mas principalmente o gelato, é uma coisa que eu gosto, eu sei o que está acontecendo, eu vejo a receita. Poxa, eu realmente tenho conhecimento e me dá muito prazer fazer isso, me dá muito prazer servir, né, o meu gelato aqui para minha esposa, também para os nossos amigos, para os nossos familiares. E o pessoal gostar, adorar, poxa, falar que é o melhor que eu já tomei e tal. Enfim, eu gosto muito disso sim, tenho muito prazer e eu me sinto realizado por isso. Além disso, eu me sinto realizado também de ver meus alunos progredindo, viu? Isso é uma outra coisa que o gelato trouxe para a minha vida. Isso se tornou a minha profissão. Eu faço com muito prazer isso e poder ajudar as pessoas também, compartilhar o meu conhecimento sobre gelato, isso também me deixa muito realizado, eu fico muito feliz. Obrigado até para quem fez essa pergunta aqui, porque realmente eu me sinto muito realizado, eu gosto muito. Gosto de estar aqui, ó, tô aqui falando de gelato, poxa, isso é muito gostoso para mim, me dá o maior prazer
Nem parece que eu estou trabalhando, gente. Vamos lá, depois a número 10, última pergunta. Dessa vez, hein? Se sobrar aí, se restar alguma dúvida, se eu não respondi a dúvida que você tinha, deixa nos comentários aqui embaixo. Se em algumas dessas respostas que eu dei ainda ficou alguma dúvida, também deixa o seu comentário aqui embaixo, tá ok? Se você tiver uma outra pergunta, enfim, se você quiser me deixar uma mensagem, deixa aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Vamos lá, número 10. Se o fior di latte é uma receita, né? Um tipo de gelato branco, é o gelato mais comum que tem desde dos começos dos gelato, hein? Gelato fior di latte, que é feito tem o sabor de leite. O testa, né? Tem um amigo, nosso amigo Danilo, ele é o sabor preferido. Eu falei, meu, é a única pessoa, o único adulto que eu conheço que tem o sabor preferido, fior di latte. Mas beleza. A gente brinca que é o gelato de criança, né? É, que é gelato de criança, porque na verdade aqui na Itália é o gelato que as mães... É o gelato menos, não forte, né? Mas não tem tantos produtos, tantos sabores. É um gelato sabor de leite ali. É o gelato que é oferecido para as crianças, principalmente na merenda, né? Que é a refeição da tarde. Nas gelaterias, a criançada fica louca para tomar gelato. E esse é o gelato mais comum, mais servido para as crianças. Depois, quando crescem um pouquinho, aí começam a pegar também de morango. Mas o primeiro é esse, fior di latte é o primeiro. Vamos lá, voltar na pergunta, gente, senão eu não termino aqui. A pergunta era, o fior di latte é uma receita base para os outros gelatos? Sim e não. Vamos lá. Sim, por quê? Pode ser, tá? Pode ser também, mas em que situação? Se eu quiser fazer um gelato base fior di latte e eu quero colocar uma variegatura, tudo bem, eu posso utilizar ele mesmo e colocar ali uma marmelada de laranja, marmelada de, que mais? Até de figo, pode ser, ou com chocolate, ou com cereja, assim por diante. É a marmelada mesmo que fala, não é marmelada, né? Geleia? Geleia. Como uma geleia de figo, uma geleia de morango, assim por diante, tá? Então, pode ser usado, eu com a minha rinite aqui começou, gente. Pode ser utilizado o fior di latte com essa função, ok. Mas, falando ainda de variegatura, eu gosto sempre de alterar, tá? Se eu faço, por exemplo, tem outro sabor que chama stracciatella, que nada mais é o que? Um gelato branco com uma variegatura de chocolate. Eu poderia pegar o fior di latte e colocar uma variegatura? Poderia, mas eu prefiro mudar alguma coisa, tá? Eu prefiro sempre mudar alguma coisa. Sei lá, diminuir um pouquinho o açúcar, porque assim vai realçar mais o sabor amargo do cacau, né? Porque a gente usa ali um chocolate com 70%, 75%. Então eu posso modificar um pouco, tirar um pouco de açúcar. Se eu quiser fazer uma variegatura de cereja, que é muito comum aqui na Itália também, que é o sabor amarena, poxa, a variegatura de cereja já tem açúcar, então ela já vai trazer doce para a receita, né? Vai trazer açúcar para a receita. Então eu vou pegar um fior di latte, mas eu vou mexer naquela receita. Eu vou tirar um pouco de açúcar também, porque senão pode ser que fique muito doce. Então assim, ele pode ser usado do jeito que está mesmo, ou você pode pegar aquela receita, dar alguma modificação nela e aí adaptar para cada variante que você fizer com variegatura, ok? Agora, se você está falando aqui, se essa pergunta é, poxa, eu posso usar o fior di latte para fazer pistache? Não. Posso pegar o fior di latte para fazer chocolate? Não. Posso pegar o fior di latte para fazer doce de leite? Não.
A não ser que você pegou a receita de fior di latte, alterou ali o balanceamento e aí você criou uma outra receita, ok? Mas o gelato pronto em si, você só adicionar algum ingrediente ali no meio e bater, a probabilidade de errar, de dar problema ali é muito grande, ok? Então não dá simplesmente para pegar um fior di latte, jogar alguma coisa ali no meio e criar um novo sabor, tá? Eu tô falando assim, o líquido, tá lá o balde com leite, com creme de leite, com açúcares, com liga neutra, e aí eu venho e coloco um outro ingrediente, sem pesar, sem balancear nada. A tendência é ter problema na receita, ok? Principalmente assim, depois que ficou no congelador, né? Quando você vai no dia seguinte ali tomar tomar o que sobrou, você vai ver algum problema provavelmente relacionado a isso, ao não balanceamento, ao não correto balanceamento da receita, ok? Gente, é isso. É isso. Agora, fior di latte também, eu não vejo assim como uma base. Sabe por quê, gente? Eu gosto muito de fazer cada receita. Eu gosto muito de alterar, de ter sabores diferentes, de ter sensações diferentes. E é legal, quando você aprende a fazer o balanceamento, aí você consegue se livrar disso daqui. Uma outra questão que poderia surgir também a respeito desse assunto, né? É que às vezes a gente quer agilizar o serviço e ter uma base branca, aí foge da receita fior di latte. Isso sim é possível, tá? Aí a gente tem uma base branca, ou seja, uma base mínima para depois construir todas as receitas de gelato em cima daquela base. Também existe essa possibilidade e para quem produz bastante, né, para quem faz aí como renda extra, ou renda principal, quem tem uma gelateria ou um trailer de gelato, que nem o Gustavo. Poxa, da onde que o Gustavo é mesmo, amor? Você lembra? Nossa, não lembro, amor. Oh, meu Deus, eu esqueci a cidade dele. Mas enfim, aí se você produz bastante, a base é uma boa, pode ser uma vantagem, tá bom? Gente, eu vou terminando por aqui, tá muito frio para variar, eu aqui, ó, todo atazanado, sei lá, eu sei que eu tô cheio de rinite, não tô conseguindo mais falar, nariz trancado, mas é isso que acontece sempre. E quantas vezes eu já fui tentar resolver minha rinite, hein? Até cirurgia, ó, só 3, tá? Só 3. Tô aqui falando fanho de novo. Gente, eu vou fechando aqui, ó, deixa de brincadeira. Nosso assunto aqui é gelato. Como eu falei, tenho o maior prazer de compartilhar, de vir responder aqui as dúvidas. Vou pedir para você, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, isso me deixa muito feliz. Deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar a sua dúvida aqui embaixo, ok? Que eu me comprometo em responder seus comentários, também em gravar em um próximo vídeo gravado, se ficou a sua dúvida aí, deixar nos comentários que assim eu fico sabendo, tá bom? O que está servindo para você de informação, o que está faltando, o que você precisa para conseguir fazer aí na sua casa gelato italiano com a qualidade de gelateria italiana, ok? Igual eu faço na minha casa. Vou fechando por aqui. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o like aí de novo, né? O joinha, o curtir. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo gelato. E tchau.